Instituto e que a gente não tem na Secretaria é que o professor no Instituto ele pode coordenar, fazer seu planejamento em qualquer lugar, não tem uma obrigatoriedade de fazer aquele planejamento coletivo, não tem. Então, com a chegada do PROEJA, eu senti esse apelo dos professores, tanto que na primeira semana pedagógica de 2013, ou de 2014, desculpa, eu separei um momento de planejamento coletivo, e isso foi bastante produtivo, tanto que, a partir desse momento, agora no final do semestre, alguns professores relataram que fizeram atividades em conjunto, português com informática, com contabilidade, e isso foi bastante significativo. Aqui a gente tem a turma do PROEJA e a turma do Técnico Integrado em Alimentos, ensino médio. Essa é uma outra turma que iniciou agora também no primeiro semestre de 2014. A gente não tinha aluno de ensino médio, essa é a primeira turma também. Então, aqui é uma visita que eles fizeram ao Teatro Pedro Calmon. Eles também já foram uma outra visita, foram à Bienal do Livro. Outra coisa que o Instituto, o campus, no Instituto em geral, preza muito são as visitas técnicas, ou seja, visita à empresa, visita a cooperativas. Então, dependendo da área, dependendo do curso, essas visitas elas são determinadas no início do semestre, no mínimo 2 ou 3 visitas em empresas ou cooperativas. Então, como eu já disse, esse foi o primeiro semestre, então muita coisa ainda a gente tem que ajustar. E uma delas, como eu comentei, e que eu acho assim, muito importante, é a formação continuada, principalmente por conta dos nossos professores não terem essa base pedagógica, não serem licenciados. Tem um currículo muito bom, são preparados, são mestres e doutores nas suas áreas, porém, esse pedagógico que é o essencial para uma turma de PROEJA, ou seja, de uma sala de aula mesmo, isso falta, isso carece muito ainda no Instituto Federal. E eu acho assim que a partir do momento que essa formação, que isso foi incorporando na vivência desse professor, essas dificuldades como didática, com esse diferenciado, com os diferentes alunos, o processo avaliativo, isso tende a mudar a partir dessa sistemática de formação continuada. A outra dificuldade que a gente encontrou e a gente já identificou agora no primeiro semestre é a entrada, que no caso a gente tinha planejado uma entrada anual. E agora a gente voltou a discutir a possibilidade de ter uma entrada semestral. Por quê? Porque o aluno do EJA, por N motivos, ele vai evadir, ele sai. Aconteceu um problema em casa, ele sai, mas ele quer retornar. Mas ele vai retornar quando? Vai esperar mais um semestre? Não, a gente tem que dar a oportunidade para ele retornar a todo o semestre. Então, como eu já disse, outra fragilidade que é o corpo docente, que é a formação docente, é uma potencialidade o nosso corpo docente ter uma formação de doutores e mestres, porém, essa formação pedagógica ela é fragilizada. Então, a necessidade de formação continuada. Perspectiva, o que eu coloquei de perspectiva? À medida que o semestre e que as coisas vão acontecendo, a gente precisa sim rever e ajustar o plano de curso. E essa oferta semestral também, aprimorar os métodos pedagógicos para o perfil do aluno, criar um ambiente motivador para o crescimento de aprendizagem desses alunos, que a gente sabe que é um desafio. Existe esse alunado, ele tem uma certa resistência, tem resistência ao novo, tem a resistência a mudanças, então a gente tem que estar atento a esse perfil e um olhar direcionado. Então é isso, gente. Aqui é a localização do Campus Gama, ele fica na DF 480, próximo ao UNB, quase em frente ao UNB. Aqui é a nossa sede. Então, há uma coisa a ressaltar.
eu, como professora da secretaria, conheço muito bem a nossa realidade, a nossa estrutura, e no Instituto Federal isso não acontece, porque a gente tem ótimas estruturas, né? Muitos recursos, multimídia, biblioteca, então isso a gente tem. Então, o que está faltando mesmo é só ajustar essas questões pedagógicas para a gente poder ofertar um curso mesmo de qualidade. Obrigada. Boa noite. Convidamos agora para ministrar a palestra sobre por que implantar a forma de educação profissional a professora doutora da UFG, Maria Margarida Machado. E que a gente não tem na secretaria é que o professor no instituto ele pode coordenar, fazer seu planejamento em qualquer lugar, não tem uma obrigatoriedade de fazer aquele planejamento coletivo, não tem. Então, com a chegada do Proeja, eu senti esse apelo dos professores, tanto que na primeira semana pedagógica de 2013, ou de 2014, desculpa, eu separei um momento de planejamento coletivo, e isso foi bastante produtivo, tanto que, a partir desse momento, agora no final do semestre, alguns professores relataram que fizeram atividades em conjunto, português com informática, com contabilidade, e isso foi bastante significativo. Aqui a gente tem a turma do Proeja e a turma do Técnico Integrado em Alimentos e Ensino Médio. Essa é uma outra turma que iniciou agora também no primeiro semestre de 2014. A gente não tinha aluno de ensino médio, essa é a primeira turma também. Então, aqui é uma visita que eles fizeram ao Teatro Pedro Calmon. Eles também já foram uma outra visita, foram à Bienal do Livro. Outra coisa que o Instituto, o campus, no Instituto em geral, preza muito são as visitas técnicas, ou seja, visita à empresa, visita a cooperativas. Então, dependendo da área, dependendo do curso, essas visitas elas são determinadas no início do semestre, no mínimo 2 ou 3 visitas em empresas ou cooperativas. Então, como eu já disse, esse foi o primeiro semestre, então muita coisa ainda a gente tem que ajustar. E uma delas, como eu comentei, e que eu acho assim, muito importante, é a formação continuada, principalmente por conta dos nossos professores não terem essa base pedagógica, não serem licenciados. Tem um currículo muito bom, são preparados, são mestres e doutores nas suas áreas, porém, esse pedagógico, que é o essencial para uma turma de Proeja, ou seja, de uma sala de aula mesmo, isso falta, isso carece muito ainda no Instituto Federal. E eu acho assim que a partir do momento que essa formação, né, que isso foi incorporando na vivência desse professor, essas dificuldades como didática, com esse diferenciado, né, com os diferentes alunos, o processo avaliativo, isso tende a mudar a partir dessa sistemática de formação continuada. A outra dificuldade que a gente encontrou e a gente já identificou agora no primeiro semestre é a entrada, que no caso a gente tinha planejado uma entrada anual. E agora a gente voltou a discutir a possibilidade de ter uma entrada semestral. Por quê? Porque o aluno do EJA, por N motivos, ele vai evadir, ele sai. Aconteceu um problema em casa, ele sai, mas ele quer retornar. Mas ele vai retornar quando? Vai esperar mais um semestre? Não, a gente tem que dar a oportunidade para ele retornar a todo o semestre. Então, como eu já disse, outra fragilidade que é o corpo docente, que é a formação docente, né? É uma potencialidade o nosso corpo docente ter uma formação, né, de doutores e mestres, porém, essa formação pedagógica ela é fragilizada. Então, a necessidade de formação continuada. Perspectiva, o que eu coloquei de perspectiva? Né? À medida que
que o semestre e que as coisas vão acontecendo, a gente precisa sim rever e ajustar o plano de curso. E essa oferta semestral também, aprimorar os métodos pedagógicos para o perfil do aluno, criar um ambiente motivador para o crescimento de aprendizagem desses alunos, que a gente sabe que é um desafio. Esse alunado, ele tem uma certa resistência, tem resistência ao novo, tem a resistência a mudanças, então a gente tem que estar atento a esse perfil e um olhar direcionado. Então é isso, gente. Aqui ó, é a localização do Campus Gama, ele fica na DF 480, próximo ao UNB, quase em frente ao UNB. Aqui é a nossa sede. Então, há uma coisa a ressaltar. Eu, como professora da secretaria, conheço muito bem a nossa realidade, a nossa estrutura. E no Instituto Federal isso não acontece, porque a gente tem ótimas estruturas, né? Muitos recursos, multimídia, biblioteca, então isso a gente tem. Então, o que está faltando mesmo é só ajustar essas questões pedagógicas para a gente poder ofertar um curso mesmo de qualidade. Obrigada. Boa noite. Convidamos agora para ministrar a palestra sobre por que implantar a forma de educação profissional a professora doutora da UFG, Maria Margarida Machado. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Pronto, parece que nós estamos meio cansados no terceiro turno já de jornada, né? Os colegas que estavam aqui de tarde, né, me ouviram começar essa conversa, eu queria me reapresentar, né? Eu sou professora desta rede. Entrei aqui em 84, fui chamada na semana que completei 18 anos, olha que beleza. Naquela época não contratava antes. Mas assim, por que eu estou querendo dizer isso? Né? Primeiro porque eu acho que nós estamos entre colegas. Né? Não é o título de doutora aí que me trouxe aqui. Eu estou aqui porque trabalho com educação de jovens e adultos há 30 anos e entendo que a perspectiva do currículo integrado que a gente está discutindo hoje, ela é uma possibilidade e ela tem algo a dizer para nós, que lida com a educação de jovens e adultos há algum tempo, e tem a possibilidade de nos ajudar a entender uma parte significativa das dificuldades que a gente tem enfrentado, sobretudo com o público jovem, adulto, trabalhador. Então, eu ouvi atentamente hoje de tarde o relato, sobretudo do colega do Gama, e a gente vê assim, no horizonte de um ideal, de uma perspectiva, o que a gente espera que possa ser a nossa escola de tempo integral. Mas, objetivamente, eu queria dizer que a realidade brasileira está anos-luz distante, né, da gente poder pensar que os jovens e adultos trabalhadores que estão fora da escola, todos eles terão acesso ao CEMI. E isso eu não estou dizendo para desanimar a gente, não. Eu estou dizendo pelo seguinte, currículo integrado, ele não tem e não pode ter, na realidade brasileira, um jeito só de fazer. Então, acho muito bacana a gente ver a empolgação do diretor da escola que vem aqui, que conta aquilo que foi a tentativa inicial, a revisão do projeto, né, e como é que eles estão entendendo que precisam continuar revisando. E acho que a experiência que a colega vem trazer do IFB do Proeja traz para a gente um outro lugar da dificuldade de pensar a integração curricular, mas que é um lugar também real. Então, pensar em currículo integrado é pensar que a realidade brasileira precisa indicar as possibilidades dessa integração. Não pode ser o contrário. Eu não posso ter um modelito de integração e vestir, né, como a colega falava hoje aqui na abertura, né, vestir de um currículo que está dado. Isso não é possível. E para pensar um pouco essas dificuldades, porque falar em currículo integrado, do meu ponto de vista, a gente tem que falar de currículos integrados, porque eles são diferenciados, e eles são diferenciados porque a realidade é diferenciada. Então, pensei para essa conversa que a gente pudesse olhar o currículo integrado, né, ou os currículos integrados,
ter como base decisões que são fundamentais para ele poder acontecer. Então, eu chamaria a atenção para essa conversa nossa de 3 decisões básicas, que são a decisão política, a decisão pedagógica e a decisão administrativa de fazer currículos integrados, né? E essas 3 decisões, elas, em parte significativa, elas vão ajudar a gente a pensar, né, 3 questões, que é de onde parte essa ideia de currículo integrado, né? Ela está caindo de onde, ela está vindo de onde, o que efetivamente ela significa e como é que se realiza. Então, é muito mais uma tentativa de problematização para a gente começar a pensar junto, porque essa ideia de chamar vocês, né, para uma possível adesão, e é bom que seja adesão, né, porque não tem jeito de fazer por obrigação, nem por decreto. A gente viu muito isso da experiência do PROEJA em nível nacional, né, que foi uma boa ideia, mas que só entrou pelos institutos, porque foi uma imposição por decreto, né, que logo na sequência vira lei, o Instituto tem que ter uma matrícula mínima em PROEJA para cumprir o que é o princípio básico da sua Constituição enquanto Instituto Federal. Então, o que a gente está vendo aqui, nessa chamada, né, hoje a gente tinha aqui um auditório à tarde com muitos professores do ensino médio, da educação profissional. Eu imagino que a gente esteja com um diálogo aqui também com professores que são da educação de jovens e adultos. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que demarcar na decisão política é, de fato, assim, precisa ser uma tomada de decisão de gestão política. Porque as implicações que isso vai representar não é possível ser do âmbito da decisão apenas de uns aventureiros, né, empolgados lá no coração da escola e ponto. Não é possível fazer currículo integrado se não tiver uma opção política da gestão que vá possibilitar tanto os aspectos pedagógicos como os administrativos para que isso ocorra. E aí, é importante também que a gente entenda assim, a integração curricular, ela sendo uma decisão política, ela também não pode ser de cima para baixo, porque se ela não se materializar no chão da escola, ela não vai acontecer em lugar nenhum. Ela vai ser mais uma vez um discurso na elaboração de um texto muito bem orquestrado, né, que não vai se efetivar e a gente não vai ter o resultado básico que está no conceito original da integração curricular, que é a perspectiva de que sujeito eu quero formar, dentro de que sociedade, com que perspectiva. Então, quando a gente fala em currículo integrado, nós estamos falando na formação humana integral. Nós estamos falando de uma decisão política que pensa a escola como um lugar que prepara sujeitos para transformar a sua realidade. E aí eu não estou falando só do aluno, estou falando do professor, que também entende o seu papel enquanto esse sujeito que está ali para tensionar o tempo todo se o que ele está fazendo é realmente o que ele tinha que fazer. Então, a integração curricular, ela passa fundamentalmente por essa concepção política de mudança da realidade onde eu estou inserido. Então, quando eu vejo uma experiência como essa do Gama, cidade que eu morei 24 anos, né, me faz acreditar que uma experiência de uma escola dessa, em tempo integral, para adolescentes e jovens, porque efetivamente os trabalhadores não escolarizados lá não poderão estar porque vão estar trabalhando, né? Mas o quanto que é importante que seja dada essa oportunidade para esses jovens. E o quanto que é importante a gente construir uma oportunidade para os jovens e adultos trabalhadores que não poderão estar no CEMI. Porque não podem fazer uma escola de tempo integral de 7h30 da manhã até às 18 horas. Né? Então, a integração curricular, ela é um grande desafio político, porque ela põe a escola a serviço de uma mudança da realidade onde ela está inserida. E isso não é muito simples de fazer, né? Não é impossível de ser feito, mas obviamente não vai ser possível ser feito se não tiver uma decisão da gestão para que seja feito.